Aleluia. Quantos gostariam de ouvir a palavra do Senhor? Amém? 1 Coríntios capítulo 9. Queria ler uma boa parte da palavra. 9, 17 e 27. Quem achou diz amém. 1 Coríntios 9, 17 a seguir. Aleluia. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho? Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para guardar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Obrigado, irmão. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar-me a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos de verdade, correm mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo, ele compara a carreira cristã como os gregos. Eles fizeram as modalidades esportivas, muitas coisas, e ele comparou o evangelho àqueles que estavam no estádio correndo. Ele fala, gente, aquele povo, eles abandonam, eles se subjugam o corpo, eles fazem de tudo para ter um corpo adequado, né? E eu não conseguiria correr com como chama aquele como que chama o Bolt? Eu não conseguiria correr com ele com esse corpo. Eu acho que mesmo se eu emagrecesse também não. Mas as pessoas, eles fazem de tudo para quê? Para alcançar uma meta. Amém? E é uma coisa muito interessante, porque Paulo, ele faz uma comparação. Ele chega e fala, gente, eu me fiz de judeu para ganhar o judeu. E tinha algumas pessoas que chegavam e falavam assim, eu vou ser roqueiro para ganhar os roqueiros. Não, ele está se agradando muitas vezes, não é? Tem pessoas que elas querem se agradar ou talvez acertar alguma situação para que aquilo me seja agradável, né? Poxa, eu gosto do pagode, então todas as músicas que eu vou fazer pagode. Gente, não é isso que Paulo estava querendo dizer. Ele chegava, ele tinha uma meta, ele tinha uma conquista a ser. Ele não conseguia chegar num judeu como um gentil. Então ele se fazia de judeu, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra do Senhor, o Torá, ele conhecia tudo, ele vinha com toda aquela carga de conhecimento. E ele era judeu. E ele ganhou judeu. Amém? Quem pode dizer amém? Quando ele fala de gentil, ele tinha que entender que não como um judeu, aquele que colocava pesos, doutrinas, normas, mandamentos, ele iria ganhar um gentil. Não. Ele teria que ensinar sobre Jesus Cristo, de um amor, de uma graça de Jesus Cristo. E ganhava os gentios. Então ele chega e fala, olha, eu fiz de tudo, subjuguei meu corpo. Mas, além de tudo, eu estou correndo para um alvo, para que eu também não seja reprovado.
não é somente ganhar as vidas. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado. Essa pessoa é preciosa? É ou não? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Olha para ela e fala assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém? A Bíblia fala que quando eu me caso, eu me torno um só com minha esposa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família? Também não é isso. Amém, irmãos? Quando Paulo ele fala sobre uma corrida, ele fala sobre uma capacitação do alto, sobre as coisas que são de Deus, as coisas que Deus mostra. E eu queria, em nome de Jesus, só fazer uma ilustração. Deixa eu ver quem eu vou chamar aqui. Celso, vem cá, filho. Vem cá, Dilmas. Vem cá, Peco. Vem cá, Pedro. Cadê o Pedrão? Sobe aqui. Eu vi isso aqui na célula, foi muito legal. Dimas, você vai ficar aqui, ó. Fica aqui, ó. Aí, aqui, ó. Aqui. Isso. Peco, você vai ficar aqui. Aqui. Aí. Pedrão, vem cá. Você vai ficar aqui. Celso, fica aqui. Ô Cissa, vem cá. Paula, vem cá. Aqui vai ficar meio pequeno. Vem cá. Vem cá. Fica aqui. Fica aqui, filha. Tira a mão do bolso. O que é uma corrida de bastão, irmãos? Quem já viu a corrida de bastão? Quem já viu? Todos viram? Eles podem ficar parados quando ele chegar? O que acontece? A Cissa, aqui está o Peco, certo? Quando ele for entregar para ela, ela tem que olhar, a meta é lá, mas ela tem que saber que ele vai te entregar na tua mão e você já tem que estar preparada para dar sequência, amém? É mais ou menos assim ou não? Então se começa aqui, ó, e aqui eu estou correndo, irmãos, só que quando eu estou correndo aqui, presta aqui para mim, quando eu estou correndo, olha para o alvo, Dimas, olha para o alvo, olha para o alvo, Celso, aqui, você passa para o Pedro, aí o Pedro vai passar para a Paula, e aqui ó, o outro olhando, olha para o alvo, é engraçado ou não? Gente, isso é uma realidade espiritual. Obrigado, gente. É uma realidade espiritual, sabe por quê? Nós temos um alvo a ser alcançado. Quem pode dizer amém? Eu tenho um alvo a ser alcançado. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Você acha que Deus, na infinita soberania dele, ele poderia chegar e falar: cara, esse cara é bom, esse cara não pode morrer não. Esse cara aqui eu tenho que manter, ó. Moisés vão manter, né? Moisés vão manter. Saul pode morrer. Abinadab pode também ir. Abraão não, fica Abraão. Massal não, Massal pode ir. Gente, todos morreram. Amém? Todos morreram. Só que tem uma coisa: aqueles que tinham a visão do reino de Deus, eles sabiam que eles tinham que passar esse bastão adiante. Aqueles que nasciam, aqueles que estavam, Deus sempre vai preparar, guarda isso no teu coração. Deus sempre vai preparar pessoas para pegar esse bastão que está na tua mão. O ministério nosso não é eterno, por isso que não é nosso. Se fosse nosso ministério, irmãos, como algumas igrejas colocam fotos lá fora, até de pessoas que já morreram, colocando fotos. Se tivesse que ter uma foto, teria que ser de Jesus Cristo. Como a gente não viu Jesus Cristo, irmãos, a única coisa que tem que estar lá fora, talvez o nome de uma igreja. Mas irmãos, o bastão é passado aqui dentro. Quem pode dizer amém? Pessoas são preparadas, sabe por quê? Porque, querido, Paulo ele chega e fala que ele corre para um alvo. Quando ele está correndo para um alvo, ele queria que Jesus Cristo ia voltar, mas ele já preparava pessoas. Jesus preparou os 12. Um não quis, mas os outros 11 quis. Colocou Matias no lugar desse e seguiram a carreira, passando o quê? O bastão, um para o outro. Coisas maiores, Dimas, os seus discípulos vão fazer.
Isso para você é ruim ou bom? Você gostaria que seus discípulos fizessem coisas maiores que você ou não? Tem pessoas, irmãos, que quando vê que o seu ministério está em risco, a primeira coisa é colocar no banco. Aqui a gente tira do banco, em nome de Jesus Cristo. Porque se tem uma luz que tem que brilhar aqui, tem que ser de Jesus Cristo. Amém ou não? E uma coisa muito interessante, queridos, que eu estava vendo, é sobre a vida de Abraão. A gente vê uma carreira na vida de Abraão. E eu sei que Deus vai falar com você. Porque Abraão, irmãos, ouve-se. Eu queria que você pegasse lá em Gênesis. Abre aí Gênesis. Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1 diz assim. Quem abriu diz amém? 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Olha que promessa. Peco, já pensou o próprio Deus falando assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra, lá, cara, eu vou te engrandecer, far-te-ei uma grande nação. Vai sair tudo de você? Diretamente, alguns, mas vai multiplicar. Por quê? Porque o bastão não pode parar. Amém? Irmão, só que tem um detalhe. Eu queria que você lesse Gênesis capítulo 11, versículo 31. Diz assim, 11:31. E tomou Tera a Abrão, Tera era pai de Abrão, a seu filho. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Olha só o 32. Foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Tera era pai de Abrão. Ele saiu para ir para onde? Para Canaã. Irmãos, olha só que coisa interessante. Quando Deus chama Abraão, ele falou, sai da tua terra, da tua parentela. Falou, sai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Que terra que era esse lugar? Canaã. Canaã. O chamado não estava na vida do filho, estava na vida do pai. Só que o pai no meio do caminho para. Porque deveria ser uma terra boa, deveria ser um lugar bom, deveria ser um lugar que talvez não manasse tanto leite, tanto mel, mas é um lugar agradável. Ur dos Caldeus já era uma cidade. Só que Deus tinha mandado sair dali. Saiu e ficou num lugar. Gente, quantas pessoas começam ministérios, começam as coisas, mas aí começa a ficar bom demais alguma coisa. Só que Deus falou para ir para Canaã. E aí morre Tera. E aí Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra. Sai dessa terra. Porque seu pai não quis mais. Seu pai quis ficar aqui. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele obedeceu em parte a esse chamado, porque ele pega, Deus fala, sai da tua terra e da tua o quê? Da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então quando ele fala, sai do meio da tua terra, da tua parentela, irmãos, quem é marido, olha para tua esposa. Essa aí não é tua parente, essa aí é a tua família. Amém ou não? Sabe quem é parente? Desculpa, gente. Parente é pai, é mãe, irmãos, tios. Isso tudo é parente. Não, ela é minha filha, você não pode fazer isso comigo. Irmãos, parente. A Bíblia fala que o homem casa com a sua mulher e se tornaram uma só casa. E antes, Deus ainda fala assim, ó, e aparta-te do quê? Por que Deus fala isso?
Estou judiando algumas irmãs e alguns irmãos? Não, talvez não. Por que a parte? Porque deixa eles viver a vida deles. Deixa eles crescer, deixa eles errarem. Então quando Deus chega e fala, sai da tua terra e da tua parentela, ele saiu. Só que ele pisou na bola. O que ele fez? Levou a parentela junto. Quem que ele levou? Ló. Deu problema lá na frente, porque Deus falou, sai que eu vou fazer de você uma grande nação. Uma grande nação eu vou fazer de você. Então, tinha uma promessa grande na vida do pai. O pai parou no meio do caminho, chama o filho. Ele obedece. Lá na frente, ele chega nessa terra. Todos eu creio que já viram a passagem que ele chega para Ló porque estava com problemas graves. E fala, ó cara, você escolhe onde você quer ir. Se você vai para esse lado, você vai para esse, eu vou para o outro. Você escolhe. E aí Ló, quando viu aquela campina, tudo verde, o outro lado montanha, falou, montanha? Não, tudo verdão aqui, tudo bonitão. Só tinha Sodoma e Gomorra, né? Não tinha problema nenhum, mas eu vou para esse lado. Ele falou, eu vou para o outro. E o que a bênção estava nas terras ou estava na vida de Abraão? Irmãos, as bênçãos, eles seguem vocês ou não? Tem pessoas que infelizmente, irmãos, foi pregado um evangelho tão chulo, que tem que ficar correndo atrás de bênçãos. Nós íamos com a irmã Célia, quando a gente ficou sabendo, uma mulher de Deus, mas a gente não traz direto pessoas aqui, sabe por quê? Porque infelizmente tem cristãos que ficam correndo atrás de profeta, correndo atrás de bênçãos. A Bíblia fala que as bênçãos elas virão atrás de mim, não é? E elas me acompanharão. Amém ou não? Então eu vou para cá, as bênçãos me acompanham. Eu tenho que somente ser obediente ao Senhor. É ou não é, pastor? Eu tenho que obedecer a Deus. As bênçãos vão me acompanhar, irmãos. E mesmo se eu não for totalmente obediente, Deus ele vai estar me ensinando. E as bênçãos vão me acompanhar. Quem pode dizer amém? As bênçãos estavam acompanhando Abraão. Não estava acompanhando as terras por elas ser mais bonitas. As bênçãos estavam acompanhando a família de Abraão, mas Arã se tornou muito agradável. Por isso que se parou ministerialmente. Só que mesmo as bênçãos de Deus acompanhando Abraão, ele teve problema. Irmão, se você for ver Abraão, ele teve uns testemunhos meio complicados. A esposa dele era muito bonita. Não se compara com a Adriane, mas era muito bonita. Não é? Vai ter um almocinho bom hoje. Adri. E o que acontece, irmão José? Por alguns momentos, por umas situações, ele teve que falar, ela é minha irmã. Cara, ele chegou para o rei, o faraó, lá no Egito, falou, não, ela é minha irmã. O cara pegou a esposa dele e levou a esposa dele. Você acredita numa coisa dessa? Ele estava com medo de ele morrer, ele não estava preocupado com a esposa. Você viu o que aconteceu a semana passada com aquele jogador de futebol? Nossa, tadinho do jogador de futebol, coitadinho. O que aconteceu? Cara, mataram ele, cortaram umas coisas e tal. Quando foi ver o cara, né? Vocês sabem o que aconteceu? Eu não vou contar, veja no jornal aí, eu não vou contar que o cara estava pegando a mulher do cara. Aí o cara viu, morte. Abraão não falou, é minha irmã. Ah, sua irmã, então eu posso pegar ela. Pode levar embora. Irmão, ele mentiu. Ele mentiu por 2 vezes. Não foi uma vez, foram 2 vezes. Irmão, quando você pega esse homem, ele pode falar, mas espera um pouquinho. Deus não falou para mim nessa terra, por que está me acontecendo todos esses problemas? Eu coloquei algumas coisas aqui, ele mentiu, ele teve problema de relacionamento com Ló, teve guerras no meio do caminho. Vocês servem a Jesus Cristo de verdade? Amém ou não? Não tem luta, né? Não. Não, tem ou não tem? Hein, Lu? Meu Deus do céu. Gente, quantas vezes nós choramos com pessoas aqui, pessoas íntegras, pessoas que querem Deus. Pessoas que querem Deus. Pessoas que, gente, eles se entregaram para Jesus Cristo. E lutas sobre a vida da pessoa. Situações complicadas. Aí a gente poderia, mas Deus, o Senhor não tem promessa na minha vida? Tenho, eu tenho. Você é meu. Mas Jesus Cristo prometeu que não ia vir luta? Não. Jesus Cristo falou, vai ter situações complicadas. Não é por isso.
Ele chega e fala, olha, e não venha por causa de dinheiro, que eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ele fala, não pense você que vai ter uma aposentadoria de 30 mil para quem me servir. Não, não é. Essa não é a motivação. Então você pega Jó, Abraão. Você pega Abraão, mesmo ele tendo tantas situações, ele teve tristezas, mas ele olhou para onde Deus queria que ele fosse. Você está olhando para onde Deus está querendo que você vá? Irmãos, o que faz você desviar os olhos do chamado de Deus na tua vida? O quê? Será que é uma situação financeira? Será que é problema de relacionamento? Será que as pessoas que ainda não casaram, homens ou mulheres, às vezes você está olhando para Jesus, mas qualquer situação, ou uma moça ou um rapaz, faz você desviar o foco de Jesus? Ou os casados, vocês querem uma vida tão boa, tanto quanto Deus tem um chamado aqui no Bacaitava, como nós já conversamos, Dimas. Mas se Deus me chamar para me dar 10 mil por mês, para mim ir para Goiás, partiu. Hashtag. Fui embora. Nem converso com Jesus Cristo para ver se é da vontade dele. Porque o que eu quero é os 10 mil reais. Irmãos, onde está o teu coração? Eu quero te falar, Abraão, se você pegar esse homem, irmãos, chega lá na frente. Ele teve a maior prova da vida dele. E eu acho que eu talvez não passaria nessa prova. Não, provavelmente não passaria. Irmãos, com 100 anos ele teve uma criança. Todos conhecem essa história, mas eu quero te dar uma empolgada a mais. 100 anos. Um velhinho de 100 anos. Já pensou? O Peco e a Paula, 100 anos. A Paula, 99 anos. Não, é 100 anos também. 100 anos os dois. Aí ele chega todo e fala, minha esposa está grávida. O pessoal, a Paula, 100 anos. Irmãos, é difícil não. Mas ele tinha uma promessa. Irmãos, ele creu contra a esperança. Ele creu contra aquilo, tudo que vinha na mente dele. Quem está aguardando a promessa de Deus aqui e ainda não se cumpriu? Eu estou aguardando. Irmãos, o tempo é a prova da tua fé. O tempo é a prova das promessas de Deus sobre a tua vida. É o tempo. Eu já fui de igrejas pentecostais, irmãos, que tem muitas coisas boas, mas tem um problema. Todo mundo quer tudo na hora. Quando demora, o inimigo está retendo. Às vezes não é o inimigo. Esse tempo, ele pula ou não pula, Adriano? E aí o que acontece? 100 anos, irmãos. Você esperaria que você iria ter uma promessa? Porque Deus falou que de você as famílias vão ser abençoadas. Aí a esposa quer dar uma ajudinha, complicou. E ele estava esperando, porque ia sair dele, da família dele. Não iria sair de uma parentela ou de uma escrava. Uns 100 anos. Aí eu quero te falar uma coisa, irmãos. Quantos de você esperaria 100 anos? Hein, Ney? 100 anos. Não veio o filho ainda, que Deus falou que vai te dar. E aí? 100 anos. E aí você olha para o lado, está morrendo neguinho, 103 anos. Tinha um que era um pouquinho mais velho que você, 110, morreu. E você está ali. Esse Abraão teve filho com 100 anos. Quem pode dizer glória a Deus? Sara tinha 90 e poucos anos. Coisa impossível. Deus fez um milagre. E aí, jogando futebol com o filhão, promessa de Deus na vida dele, atacante do Coringão. Meu Deus do céu. Esse cara vai ser o cara. Ele vai dar uma geração de gerações. Deus falou sobre a areia do mar. Deus falou tanta coisa. Meu Deus do céu, eu creio. Porque o mesmo Deus que falou para mim sair de Harã, da minha terra, da minha parentela, a mesma voz. Não consigo confundir isso. E Ele falou que vai acontecer tudo isso. E vai ser uma benção. É esse menino. Deus fala, agora pega ele e leva no monte Horebe, e sacrifica ele.
Gente, essa, talvez a primeira, de ter um filho com 100 anos, eu poderia até conseguir. Ainda crer. Mas pegar o meu filho, pegar o Pedrão, levar e matar ele. Ah não, Jesus. Mas Jesus, não pode ser mais fácil a coisa? Deus, não pode ser mais simples? Por que eu tenho que levar e matar? O que está acontecendo? Vai lá e sacrifica. Ele não questionou nada. Ele pegou o filho, pegou os rapazes com ele e foram. 2 dias, Dimas, sanguíneo, cara. Quando Deus fala, tem que ser na hora. É ou não é? Vai, acontece na hora. Aí pode até fazer sanguíneo, é meio doidão. 2 dias, Dimas. Mata a tua filha. A tua única filha. A filha que você tanto ama. Deus ainda dá uma ajudada. A filha que você tanto ama. Aquela filha amada, com 100 anos que você tem na tua idade de velhice. Vai lá, Dimas. Mataria? 2 dias do lado ali, ó. A sua filhinha brincando. Pai, deixa eu te dar um beijo. Eu te amo tanto, Senhor. O Senhor é meu papai querido. Gente, quem tem filho pequeno, curta bastante. Quando cresce, você curte de outro jeito. Pedrão agora já é garotão, ó, tudo. Mas dá para dar uns beijos, um abraço nesse piá. Mas já pensou você 2 dias levando lá? Enfim, a Julinha te abraçando, beijando. Pai, o Senhor é o melhor pai do mundo que eu tenho. Ó, eu fiz uma cartinha nessa viagem pro Senhor. Nossa, aquilo lá devia machucar. Só que esse homem, irmão, chamado por Deus, ele obedeceu. Chegou ao nível de pegar o cutelo para matar. E o que aconteceu? Deus falou, para, cara, agora eu sei que você me teme. Por quê? Ele tinha que tirar um ídolo do coração. Então eu quero te falar uma coisa, irmão. Abraão, ele tinha, aquela criança virou quase como um ídolo, porque é 100 anos. Algo que você espera por tanto tempo, quando você recebe, é um valor inestimável. Se tornou um ídolo. Só que Deus tinha que tirar um ídolo. Sabe por quê? Porque Deus chega para Abraão e fala, cara, você não é meu servo. Cara, você é meu amigo. E amigo, a gente faz diferente. Amigo é diferente. Deus, ele trabalhou no coração de Abraão. Mesmo tendo promessas, mesmo Deus falando tantas coisas. Eu quero te falar em nome de Jesus Cristo. Deus, ele tem promessa a se cumprir na tua vida. Hoje, infelizmente, tem alguns irmãos que por causa de algumas lutas, eles pararam a caminhada. Outros, eles preferiram Harã. Eles não queriam Canaã, eles queriam uma terra melhor para se morar. Irmão, se Deus chega para você e Deus tem um chamado na tua vida de Canaã, irmão, não pare em Harã. Porque provavelmente Deus, ele vai permitir que você fique ali. E vai a partir do teu filho. Isso, se você ensinar o teu filho a pegar o bastão. Se você pegar os discípulos que você tem e ensinar eles a pegar o bastão. Porque, querido, pegar o bastão não é você ficar parado e pegar um bastão, ficar olhando. Não, tem um monte de corredor, querido. Você sai correndo, né, Peco? O cara vai entregar, o outro que está, ele só dá uma olhadinha, que o bastão está chegando, mas ele está olhando para frente. Pega o bastão. Quando ele pega, ele já sai. Então quer dizer o seguinte: o teu discípulo, o teu filho, o teu companheiro, aquelas pessoas que vocês estão com você tem que treinar já a ele sair correndo, irmão. Sabe por quê? Porque você vai ficar. O bastão que Deus te deu vai dar uma continuidade. Só que eu quero te falar uma coisa. Quando vocês ganharem, vai ter um lugar de primeiro, segundo e terceiro lugar. Mas vamos ver um lugar de primeiro lugar, amém? Normalmente essas corridas são 4, não é? São 4. Quem sobe lá em cima? Quem sobe lá em cima, no primeiro lugar? Qual dos 4 sobe lá em cima? Os 4. Os 4 sobem lá em cima. Mas quando ele sobe lá em cima, é o prêmio. Mas sabe quem recebe a glória? É uma bandeira que tem lá atrás, que chama-se Jesus Cristo. Irmãos, eu quero te falar em nome de Jesus. Já pensou você correndo nesse estádio, e você entregando
o bastão. Quando você vê, aquele que você entregou o bastão está indo na frente. E ele entregou para o outro. E o outro entregou para o outro. E o outro veio e ganhou a corrida. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória a Deus. Ganhou a corrida. Aí você deve estar alegre. Aí você pula de alegria porque vocês ganharam. Sabe quem começou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele começou, irmão, e entregou um bastão para Pedro. Pedro, vai, dá muito fruto, e o seu fruto vai permanecer, aleluia. E Pedro pegou, e aí Pedro, no finalzinho da vida dele, falou: não é digno nem de morrer do jeito que o meu mestre morreu. Que nem assim você estava pregando na cela. Não é digno, quero morrer de cabeça para baixo. Mas entregou o bastão para outro, e o bastão chegou até hoje entre nós. Amém? Eu quero te falar, meu irmão, em nome de Jesus, você duvida das promessas de Deus na tua vida? Querido, você está numa situação de glória de Deus. Deus, ele está te ensinando todas as coisas. Não pense você. Tem muitos crentes que acham que a vida é de vitória em vitória, e a vitória é só conquistar coisas. A maior vitória é quando Deus conquista nossas vidas. Amém ou não? Quando Deus conquista nossas vidas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu não me lembro direito, eu estava comentando aqui, que tinha que fazer pedir uma coisa que era uma mentira para essa pessoa. Aí outra pessoa riu, e eu me lembro assim, mas o porquê dessas coisas? Porque havia uma mentira ali. Ela falou: gente, não adianta falar nada para ela, porque essa pessoa não consegue mentir. Eu não me lembro quem que era, mas era uma situação extra. Ela não consegue mentir. Caráteres sendo transformados. Eu vejo a Adri, o caráter da Adri é tremendo. Ela tem os seus probleminhas, mas, gente, ela é muito verdadeira. Ela é muito verdadeira em tudo. Para falar a verdade, em tudo, ela é muito verdadeira. São coisas a serem transformadas dentro da nossa vida. Carreira cristã, a vida cristã, você vai correndo, você vai tendo esforço. E esse esforço, Dimas, para que é? Para você crescer e para você passar um bastão. O bastão não pode ficar nas nossas mãos. Ministérios seguraram, Luzia, bastões e fecharam ministérios. Os ministérios, eles têm que passar para frente. A Luzia, uma vez nós estávamos lá na casinha, Deus me tomou de um jeito que eu me senti forte. Eduardo, tem uma promessa sobre a tua vida. E Deus falou assim, ó: todos os seus são meus. Você lembra, Luzia? Marcelinho, desculpa, Lu. Marcelinho, eu trabalhava comigo. Teve um dia que esse rapaz chega para mim e fala, não, eu quero servir Jesus Cristo certinho. Aí comprou um terno e gravata, né? Né, Lu? Comprou um terno e gravata. Foi o primeiro que já está com ele lá. Mas nós vamos ser arrebatados, viu, Eduardo? Fica tranquilo aí, em nome de Jesus. A tua família é de Jesus, cara. Há uma promessa. E eu quero te falar em nome de Jesus Cristo, que essa caminhada, a Luzia intercedeu sobre a vida dos filhos. Ela orou. Às vezes foi brava, né, Lu? Às vezes foi amorosa demais. E eu quero te falar, paz, o que você está fazendo com a tua família? A tua família está sendo preparada para pegar um bastão? Ou será que seu filho vai pegar o bastão e jogar fora? Eu não quero correr isso, não. Irmãos, se seu filho jogar fora, esse bastão vai ter que passar para outra pessoa. Essa é a palavra que o Senhor tem me dado. E eu queria que vocês pegassem Atos 20. Que eu queria orar por vocês. Atos capítulo 20. Quem abriu diz amém. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com o que recebi do Senhor Jesus,
para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E Paulo depois ainda fala assim, combati o bom combate. Combati o bom combate. Permaneci inabalável. Guardei a fé. Ele ainda olha e fala, estou indo para receber uma coroa. É um homem que caminhou. Tinha filhos? Não. Muitos filhos da fé. Irmãos, uma coisa impactou meu coração, Kelly. Uma vez que eu estava lendo a Bíblia, e Deus falou tão forte num versículo, quando Paulo fala assim, olha, mande os cumprimentos aos da casa do imperador. Aos da casa do imperador. Você sabe quem eram os da casa do imperador que ele estava mandando? Eram os guardas. Os guardas de baixo e alto escalão da casa do imperador. Eles tinham se convertido, cara. Paulo na prisão, quem estava mais perto de Paulo? Os guardas. Eu esqueci o nome deles. Tinha um nome esses guardas. Tinha um nome lá, eu esqueci o nome deles. Eles se converteram. Paulo, ele chega, fala, cara, tá aqui o bastão. Eu estou indo para receber a minha recompensa, mas tá aqui o bastão, continue a caminhada. Amados, a coisa mais importante que tem não é a gente achar que a gente vai vir numa igreja. Nós estamos numa igreja orando, ou fazendo uma campanha de jejum, que é muito bom, ou eu tenho um ministério, eu tenho um pastor que ora por mim. Irmãos, isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é quando Jesus Cristo, ele manda, ide por todo mundo. Ele entrega um bastão na tua mão, cara, vai. Ensina a guardar tudo que eu tenho ordenado, Paulo. Pega teus filhos, já ensina o que vocês estão fazendo, eu sei. Ensina, porque eles estão aprendendo a correr. No dia que vocês passar o bastão, eles vão continuar. Amém? Amém, igreja? Aplauda Jesus. Ensina teus filhos a não serem crentes. Ensine seus filhos a serem discípulos de Jesus. Que pega o bastão e vai adiante. Queria pedir em nome de Jesus Cristo para vocês ficarem em pé. Eu queria orar por vocês, pela tua família, pela essa casa, em nome de Jesus, porque estamos fazendo discípulos. Amém? Amém ou não? Estamos fazendo discípulos. Tem uns, Peco, que se tornam discípulos mais cedo, outros demora mais. Amém? Né, pastora? Tem uns que ficam velhos, mais velhos, começam a ganhar, outros mais novos. Mas o importante é formar discípulos. Amém? Eu vou começar a orar. Eu queria que vocês estivessem intercedendo sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre essa palavra, em nome de Jesus. Pai, eu quero glorificar a Ti, Jesus, porque Tu és um Deus de eternidade em eternidade, Senhor. Agradeço a Ti, Pai, em nome de Jesus, porque nós fazemos parte dessa geração a quem o Senhor nos confiou, Senhor, nessa corrida, Pai. E Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro, Senhor, agradecendo a Ti, Pai, porque o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que detém todo o poder, toda a glória, Ele nos confiou, Senhor, essa igreja, a igreja de Jesus Cristo, Senhor, a nós darmos continuidade à Tua palavra. E Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja trazendo no coração de cada um pai, cada uma mãe, cada, Senhor, ministrador, cada pastor dessa igreja, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, um desejo, Senhor, de estar passando, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, preparando pessoas, preparando filhos, preparando, Senhor, os discípulos, ó Pai, para estar recebendo, Senhor, em nome de Jesus, a incumbência, Pai, para continuar, Senhor, a levar a palavra do Senhor, a continuar, Senhor, a
operar milagres, a continuar, Deus, em nome de Jesus Cristo, a ministrar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra de cura, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que santifica, a levar salvação, Senhor, a todos os pontos do mundo, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, por capacitação na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pessoas estão falando, mas infelizmente eu não sei como dirigir minha casa. Eu oro, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, esteja capacitando no nome de Jesus Cristo, porque Tu és o Espírito da verdade. Capacita todas as coisas, capacita a fazer discípulo, a discipular, capacita a ensinar. Mas Deus, em nome de Jesus, retira tudo, Senhor, de nós, que tira a Tua glória, e coloca em nós, Senhor, tudo que leva ao Senhor receber a Tua glória, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está com a tua família, dá um abraço na tua família aí, em nome de Jesus. Segura essa princesa, esse príncipe, segura. Vem cá, nega. Sarinha, vem cá um pouquinho. Por enquanto você é daqui, você é do timão aqui. Pedrão, vem cá um pouquinho, filho. Felipe, vai lá abraçar teu pai um pouquinho. Cadê a Dé? Tá lá, né? Irmãos, nós participamos de uma igreja que não tem aquele mais importante, sabia? Importante é Jesus Cristo. Importante é a gente olhar para a nossa família e ver a nossa família sendo curada e restaurada. Pai, em nome de Jesus, derrama unção sobre as nossas famílias, ó Pai. Porque é aqui que começa, Senhor, o Evangelho, Pai. É aqui que começa, Senhor, em nome de Jesus, a Tua glória. E eu oro, Pai, por uma liberação de glória sobre a vida de cada um, Pai. Pai, os pais, como governo, que erraram no governo, eu oro, Pai, para que o Senhor esteja perdoando. E o Senhor esteja ensinando, Senhor, todas as coisas. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não nos deixaria órfãos, ó Pai. O Senhor estaria presente, esteja presente em cada família aqui, Deus. Constituindo, Senhor, famílias fortes e firmes no Senhor. Na qual, Senhor, cada um vai, Pai, fazer a Tua vontade em nome de Jesus. Eu profetizo que nenhum desses, ó Pai, vão se perder. Muito pelo contrário, Senhor. Eles vão dar fruto e o fruto vai permanecer. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez.